Paz do Senhor, meus irmãos. Vai tudo bem? Deus abençoe os irmãos. Se não tiver tudo bem, tem que falar com o pastor. Está precisando de conversar, precisando de uma oração, precisando de uma ajuda. O pastor não vai adivinhar. Amém? Você pode me ajudar a ajudar você, em nome de Jesus. Bom, estamos encerrando a série de estudos sobre os apóstolos. Hoje é a última. Estaremos estudando Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Simão a gente não conseguiu encerrar na doutrina anterior. Então, o chamado, nós já sabemos onde está, né? Marcos capítulo 3, versículo 18 e 19. Último nome do 18. Jesus está chamando, elegendo os seus 12 apóstolos. E Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Vamos orar? Que Deus possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ajudar com a revelação da sua palavra, que a palavra do Senhor possa alcançar o teu coração e a história desses dois homens de Deus possa deixar exemplos para a gente seguir ou não, evitar segui-los, né? Pai querido, Pai celestial, mais uma vez estamos em Tua presença. Pai Santo, te louvamos, porque Tu és Deus que chama, Tu és Deus que capacita, Tu és Deus que nos usa, mesmo com as nossas dificuldades. O Senhor derrama graça, derrama o Teu Espírito Santo, que aperfeiçoa, que dá o Teu caráter a cada um de nós. O Teu Espírito Santo vai transformando o homem que aceita o Senhor como Salvador, como Deus da sua vida, vai transformando, vai habilitando para ser de cidadão terrestre, para um cidadão celestial. Nós estamos aqui nesta terra, mas a Tua palavra diz que nós não somos do mundo. Então o Senhor é o Deus poderoso que nos escolheu do meio das trevas, fez a Tua luz raiar em nosso interior, a Tua luz que nos dá entendimento, que nos dá graça, que nos faz andar em direção àquilo que é celestial, como o Senhor é a Tua vontade, atrair o homem, limpar o homem, libertar o homem, perdoar este homem, para que ele possa voltar a ter plena comunhão com o Pai. Louvado seja o Teu nome, que a Tua palavra nos leve mais perto de Ti, a cada culto, a cada palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Vamos estudar então sobre Simão. A última mensagem que eu escrevi na semana passada, eu li a metade, depois pulei, acabei não lendo tudo. Ela fala exatamente dos 4 discípulos e coloca nomes juntamente coloca um codinome junto com o nome. Então nós temos Tiago menor, Judas Tadeu ou Lebeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, o que o traiu. O Zelote, o Iscariotes, né, tem sempre esse comentário dizendo que ele traiu a Jesus. E aí, no parágrafo seguinte, eu digo assim: embora pouco ou quase nada sabemos sobre eles, podemos ver a diversidade de caráter pelas palavras próximas ao seu nome. Menor, possivelmente, se refere à sua estatura, nós já vimos isso com Tiagão. Tadeu, que se refere ao coração, ao íntimo, aquele que é amigo, amoroso. Zelote,
que significa um zelo por alguma coisa, e no caso de Simão, era participante de um grupo, zelotes. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Um grupo nacionalista, né? Esse último, que é o Iscariotes, vamos ver o que significa Iscariotes, mas também o que pesa mais sobre Judas Iscariotes é essa expressão no final, que é o que havia de trair, o que o traiu, né? Essa expressão junto ao nome traz um pouco de tristeza, né? A escolha dos 12 demonstra para nós o amor de Jesus e a capacidade extraordinária que ele tem de transformar pessoas e usar aqueles que se dispõem para realizar os seus propósitos. Dos 11, só um se perdeu. E quando Jesus fala sobre isso, Jesus disse, o filho da perdição. Só um se perdeu. Todos aqueles que o Senhor me deu, eu guardei. Com exceção de um, o filho da perdição. Então, o Judas foi colocado com esse nome. Mas então vamos ver primeiro o Simão, né? E aí eu coloquei assim, um versículo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 até o 29, que diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, como diz o versículo, tudo é dele, para Ele, né, por Ele, tudo é para a glória dEle. Quando Ele nos usa, quando Ele nos chama, quando Ele nos salva, quando Ele nos limpa, quando Ele nos aperfeiçoa, tudo é para a glória dEle, não é para a exaltação do homem, não é para a satisfação humana, mas é para que a glória do Deus vivo resplandeça em mim e em você, e muitos dos que ainda estão em trevas possam enxergar esta luz, não a luz própria, porque a luz que está em nós é a luz que emana de Deus, conforme diz a parábola lá, né? A palavra que Jesus fala da videira verdadeira. Tudo que nós fazemos, nós só podemos fazer porque estamos enxertados nele. É a seiva dele passando por nós que dá fruto, que dá realmente graça, que faz com que as coisas aconteçam neste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Simão Zelote. Algumas versões vai dizer Simão o cananita ou cananeu. Eu, na minha versão, só apresenta ele como o zelote, mas em alguns comentários eu encontrei a palavra cananita ou cananeu. E até uma das coisas que eles ficam questionando, como que uma palavra dessa que era pagã, né? Que tinha um povo chamado cananita, tinha um povo chamado cananeu, e esse povo foi inimigo do povo de Deus, e o Senhor tinha determinado a destruição desse povo. Então, o Simão, quando coloca essa palavra cananeu, os comentaristas dizem que é de Caná da Galileia, e não esse inimigo, esse descendente aí desse inimigo do povo de Deus. Amém? Mas a maioria vai colocar só como zelote. A palavra mais importante que está em torno do nome de Simão é a palavra zelote. Tá bom? Então, ao que parece, Simão foi membro desse partido político, que é conhecido como zelotes. Então, ele tinha esse temperamento mais impetuoso, ele era um homem que não era um homem pacífico, era um homem que estava pronto para a guerra, né? Flávio Joséfo, né? É um historiador que viveu aí no primeiro século, e ele escreve sobre isso, né? Ele escreveu sobre 4 principais grupos da época. Eu acho importante, já que não tem muita coisa para falar de Simão, a gente vai falar desses 4 grupos nessa doutrina. Então, vamos lá. Os fariseus eram seguidores mais rígidos da palavra, da lei. Eles se preocupavam mais com a cerimônia do que com a própria lei. Eles chegavam a anular a lei por causa de um mandamento humano.
Então, eles, ao invés de cuidar dos 10 mandamentos que a Bíblia tinha colocado, se preocupavam com 614, se não me engano, mais de 600 mandamentos, que era para explicar a própria lei. Mas eles anulavam a lei quando eles tentavam defender um princípio que não era a própria lei. A Bíblia manda cuidar dos viúvos, né, no caso do pai e da mãe, que estavam viúvos. E aí o sacerdote dizia, não, se você falar que o dinheiro seu é corbã, sua propriedade é corbã, então você não precisa dividir com seus pais, você pode deixar o pai passar necessidade, passar fome. Não precisa de cuidar deles. Isso é até uma questão de gratidão, né, irmãos? Cuidar do pai e da mãe é uma questão de gratidão a Deus. Cuidar de uma pessoa mais velha que deu a vida por nós e que deu a sua juventude e tudo o que pôde para a gente chegar onde nós chegamos. Ah, mas eu cheguei aqui pela minha própria sabedoria. Se não fosse meu pai, estava mascando fumo lá no Nordeste, lá no norte do Goiás. Porque quando eu fui visitar lá, os meus primos mastigavam fumo. Andando a cavalo, cuidando de cavalo, cuidando da roça. E meus filhos estariam aqui na cidade ou estariam também lá na roça? Possivelmente estariam lá na roça. Aí vocês falam assim, o David e o Abner, talvez eles nem existissem, porque talvez eu não teria casado com a Cláudia. E só dá Abner e Raniel quando o Edson e Cláudia fazem filho naquele dia e naquela hora. Tanto é que o David e o Raniel são totalmente diferentes um do outro, porque foram feitos em dias e horas diferentes. Então, Deus é quem faz. E essa vida só acontece quando os pais se unem. Não existiria você se seu pai e sua mãe não tivessem se unido. Tem filhos que acham que eles existiriam independente do pai e da mãe. É uma ignorância de não entender essa capacidade que Deus fez de você ser único, num momento único, de você ser especial, de você ser alguém que Deus selecionou lá na eternidade para vir para este mundo. E com certeza usou os seus pais, né? Para que você estivesse aqui. Então José fala disso, desses fariseus, desses que são seguidores inflexíveis. Então eles fala corbã. Quando você não quiser ajudar seus pais, fala assim, isso aqui é uma oferta para Deus, corbã. E eles anulavam a lei para poder satisfazer uma negligência dos filhos. Apoiavam a negligência, desde que tinha um percentual para o bolso do sacerdote, deve ser, né? Corrupção. Interesse só no dinheiro, não importa de onde vem. Que o sangue de Jesus tenha poder na nossa vida e que nós possamos ser transformados pelo poder da palavra. Sejamos crentes que não venhamos olhar e dar valor apenas a isso. Tem pastores, obreiros que valorizam os irmãos na igreja dependendo do quanto ganham. Dependendo do tanto que ganha, eu valorizo. Dependendo, se não ganha, eu não valorizo. Mas aqui, eu tenho tentado cumprimentar aqueles que me cumprimentam, independente do quanto ganham. Se são ou se não são dizimistas. Eu tenho tentado, eu tenho procurado cumprimentá-los. Independente, eu não sei nem quanto alguém dá dízimo aqui, porque eu não olho, eu não tenho esse desejo de olhar, para eu não tratar ninguém diferente, eu trato todo mundo igual. Que haja esse espírito em nós, de tratar as pessoas por aquilo que Cristo fez por elas, e não por aquilo que elas podem fazer por você. Amém? O que Cristo fez por mim e por você? Salvou, trouxe salvação, perdoou os nossos pecados. Somos cristãos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os sacerdotes, eles eram mais religiosos do que realmente alguém que tinha fé em Deus. E isso é preocupante. Uma das coisas que que me deixam triste, é quando eu leio aquelas histórias da Bíblia e vejo que o templo foi destruído. Por muito tempo eu tinha aquele sentimento, mas o templo leva o nome de Deus, Deus vai defender o templo. É o mesmo engano que a maioria dos judeus tinha.
de achar que porque Deus colocou o nome, independente do que está acontecendo, vai seguir. Irmãos, a graça de Deus só está neste lugar enquanto as pessoas neste lugar adorar a Deus do coração. Deus não é obrigado a entrar nesse templo, a entrar nos nossos corações, se nós não o queremos. Se as nossas práticas, as nossas ações são para expurgá-lo de dentro do templo. Assim fizeram os fariseus. Expulsaram Jesus de dentro do templo. Expulsaram Jesus das sinagogas. Então, que nós possamos convidá-lo para estar dentro do nosso coração. Que ele seja bem-vindo na nossa igreja, porque primeiro ele é bem-vindo na tua casa, porque ele primeiro é bem-vindo no teu coração, na tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Depois nós temos os saduceus. Eram liberais, né? Mais do que os fariseus. Os fariseus eram rígidos, os saduceus eram liberais, né? E o que isso tem a ver? Eles não acreditavam no sobrenatural, não acreditavam, né, em céu, inferno, em anjos, ressurreição dos mortos, que a vida era só aqui, depois que morresse acabou. Isso nem cristão podia ser chamado. Esse tipo de pessoa que não crê nem naquilo que é a promessa principal da palavra de Deus, que é o princípio do jardim do Éden, eternidade. Então Deus quer dar eternidade, quer que nós vivamos com Ele por toda a eternidade. Aqueles que o amam têm essa promessa. Amém? Então, os saduceus é o tipo de crente que ainda existe no meio da igreja, aquele crente que não acredita mais em línguas estranhas, ele não acredita mais nos dons de cura, ele não acredita mais que Deus pode fazer alguma coisa, que ele acha que a religião é apenas um encontro social. Inclusive, os saduceus se aproveitavam disso para dominar o povo através do sacerdócio. Então, eles tinham a influência, eles queriam gozar da influência, queriam estar no meio do povo para ter influência e não para ser transformado pela palavra. Não é porque eles acreditavam, é porque eles usufruíam da palavra, dos benefícios da palavra. Então, tem crente assim também no meio de nós, que apenas se querem influenciar, se dar bem, ou apenas influenciar também no meio da igreja, mas eles não têm compromisso com o Deus da salvação. Triste. Se uniram fariseus, saduceus, herodianos, tudo para crucificar Jesus. Ele ainda fala sobre, os saduceus ainda tem dizendo aqui que eles eram ricos, está vendo? Como é que eles estavam interessados mais na influência, no poder? Eram ricos, aristocráticos e poderosos. Então não queria largar o poder. O templo encontrava-se sobre a responsabilidade deles. Eles é que mantinham toda a estrutura dentro do templo. É ele que, a parte financeira, tudo isso estava sobre a responsabilidade deles. Um outro grupo que o Flávio José fala é sobre os essênios. Embora a Bíblia não trata dos essênios, fala do fariseu, do saduceu, até dos herodianos, que a Bíblia vai falar os de Herodes, né? Os herodianos, fala também sobre os zelotes, os escribas e fariseus. Os escribas também eram considerados também do grupo dos fariseus, do grupo político dos fariseus, né? Pensavam a mesma linha. Então, os essênios, eles, embora não apareçam, eles eram ascetas ou celibatários. Então, eles tinham uma forma de comer diferente, de se vestir diferente. Muitos dizem, e até tem um ritual de lavagem, né, mais do que os outros. Então, eles eram... João Batista é uma das pessoas que o comentarista trabalha como se fosse um assênio, como se ele fosse um essênio, melhor dizendo, né? Que ele era, a Bíblia vai dizer que ele comia gafanhoto, mel silvestre, então fala da dieta diferente que ele tinha, falava que ele se vestia de pele de animais, então ele tinha um tipo de vestimenta diferente, embora os essênios gostavam de vestir branco,
né? Possivelmente roupas de linho. O comentário diz que eles faziam parte também ali daqueles que estavam no templo. Só que chegou um momento que eles não concordavam mais com os fariseus por causa da política, né? Os saduceus, porque eles estavam se vendendo para poder obter poder. Então, eles abandonaram tudo. Irmãos, abandonaram o templo, porque eles entenderam que os fariseus estavam profanando o templo, que os saduceus estavam profanando o templo. Lembra quando Jesus entra e que Jesus faz aquela limpeza lá no templo? A casa do meu pai é para ser chamada de casa de oração e não casa de negócio. Vocês estão aqui fazendo a casa do meu Senhor de um mercado, uma casa de negócio. Então, há até alguns que dizem que Jesus também era afeiçoado dos essênios, tanto que João Batista e Jesus são primos. Com certeza, se João Batista era, Jesus tinha conhecimento sobre os essênios. Os essênios têm seus defeitos? Tem, porque eles fizeram, enquanto Jesus prega para a gente ser luz do mundo, para estar no meio do mundo, porque não tem como a luz brilhar se não estiver no meio da escuridão. A Bíblia diz que Jesus fala que nós somos o sal da terra. Então, nós temos que estar no meio para não deixar tudo apodrecer. É a presença de alguém lavado, remido no sangue de Jesus, alguém que teme a Deus, que as bênçãos de Deus vêm. É por causa das misericórdias do Senhor sobre nós que o mundo não já foi destruído, irmãos. É a graça de Deus sobre nós. A misericórdia de Deus renovando a cada manhã é a causa da gente não ser destruído. Amém? Então, os essênios viviam no deserto, se dedicavam à leitura da Bíblia e possivelmente à cópia da Bíblia. Eu não sei se eu mandei para os irmãos, estava passando um programa no YouTube da Universidade de Hebraica, e lá em Israel, e eles estavam falando de Qumran, falando dos manuscritos. Todo ano eles fazem uma reportagem, uma série de reportagens. Essa foi uma série online e que foi aberta para quem quis. Então eu assisti, são, não sei se 3 ou 4 episódios, e é muito interessante. Eles mostram o local que possivelmente os essênios moraram, que é nessas cavernas de Qumran, que fica perto do Mar Morto, onde um pastor de ovelha estava passeando, levando as ovelhas, e ele, procurando uma das suas ovelhas, gritando, e jogou, achou um buraco, jogou uma pedra e ouviu o barulho de um pote se quebrando. Quando ele conseguiu abrir esse buraco mais e entrar, ele percebeu que eram manuscritos da Bíblia Sagrada. Então, a maioria dos manuscritos mais antigos que se tem conhecimento foi esse grupo dos essênios que manteve vivo. Eles copiavam. Então, neste programa lá da Universidade de Israel, eles mostram um ambiente como se fossem construções, foram feitas escavações, e tem uma mesa enorme, que era para se colocar o pergaminho aberto, onde era lido ou copiado, né? Era um transcrito ali para um novo papel, né? Para um novo pergaminho. Então, os essênios tinham seus problemas porque Deus não vai nos manter santos porque nós nos mantemos isolados do mundo. Nós ainda fazemos parte desse mundo. Eu não rogo, Jesus orando por mim e por você, ele diz assim, eu não rogo que os tires do mundo, porque para a gente ser santo, na visão do essênio, é ser totalmente isolado, é como os monges hoje, que fazem voto de silêncio, que ficam lá no alto de uma montanha, dentro de um mosteiro, tentando esvaziar a mente. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos no mundo, andando, comprando, vendendo, e tudo que nós fazemos, possamos glorificar o nome dEle.
como Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, é para quê? Para a glória de Deus, é para glorificar ao Senhor, é para servir a Deus, para manifestar a bênção dele na minha e na sua vida. Então, este é o desejo. Amém? E o último grupo, que é o foco dos estudos nosso hoje, é os zelotes, que tem a ver com Simão. É a única palavra grudada no nome dele, é os zelotes. Então, quem são os zelotes? Eles odiavam os romanos. O seu objetivo era livrar-se da ocupação romana, e eles não se importavam se eles iam pegar em armas, se eles iam matar. O que eles precisavam fazer? Eles não se importavam. E ainda há a história do Judas Macabeu, que fez aquela libertação, né, do Antíoco, que já estava profanando o templo, já tinha profanado o templo, já estava matando porco. O povo não aguentou e se uniram para fazer essa libertação. Então, eles queriam fazer a mesma coisa. Expulsar os romanos, como Antíoco Epifânio foi expulso juntamente com os seus. Muitos tentaram se levantar contra os romanos e muitos foram abatidos, foram mortos. Tem Judas, que está lá no capítulo 5, se não me engano, de Atos, que vai falar que Judas morreu quando apresenta os apóstolos diante do Sinédrio, alguns apóstolos, e Gamaliel dá um conselho: ei, calma, cuidado. Um dia desse, Judas, o Galileu, fez uma revolução, foi morto ele e os seus. Depois ele cita o nome de outro que também tentou uma rebelião e perdeu, morreu. Se esse povo estiver trabalhando para Deus, for obra de Deus, cuidado, para que vocês não sejam achados quem está combatendo contra Deus e não contra homens. Gamaliel viu a possibilidade daqueles homens serem homens de Deus, como Jesus era homem de Deus. E eles mataram Jesus. Então deixou essa advertência, diz que o povo na hora, o Sinédrio, agradou e soltou os apóstolos e açoitaram eles e depois soltou e falaram para eles não falar mais de Jesus ressurreto. Difícil, né? Com certeza eles não pararam de falar, até morrer um por um. Então os zelotes eram voltados mais para a política, mais para esse sentido libertário. Eles eram patriotas, ou também as suas práticas eram terroristas. Irmãos, eles não estavam preocupados se eles iam morrer ou se a família deles ia morrer. Teve uns, esse Judas mesmo, morreu ele, e os romanos ainda mataram todos os seus filhos. Então, é coisa difícil, mas eles não diminuíam em número disso. Eles continuavam crescendo, pessoas que se dedicavam a vida para esta causa. Mas um dia, Simão encontrou Jesus. Amém? E a Bíblia não mostra que ele se arrependeu, que ele voltou atrás. A Bíblia não fala que ele era um dos violentos. Quem puxa espada vai ser Pedro. Quando Jesus está sendo preso, é o Pedro que puxa a espada. O zelote já estava mais transformado. Já não era aquele homem violento que sacava da espada para poder resolver os problemas. Confiava em Jesus, que Jesus era aquele que tinha o poder e a autoridade para resolver os problemas. Então, ele é um desses que trabalhavam com esses atos de violência, mas um dia foi alcançado por Jesus. Eles eram extremistas, assim como os fariseus eram extremistas na lei, eles também eram extremistas, mas do lado da violência, do uso da força. Eles não tinham medo. Inclusive, tem uma palavra que fala de um grupo deles que é sicário. Guarda esta palavra quando a gente for falar de Judas Iscariotes. Sicário era o homem da espada. E a espada que eles usavam era uma espada curva. Era uma pequena espada
que eles escondiam por baixo das suas roupas, nas mangas, e quando era necessário, eles puxavam rapidamente e esfaqueavam um soldado romano pelas costas. Não era luta de frente a frente, não. Eles não estavam preocupados. Os atos deles eram terroristas covardes, queimavam monumentos que Roma fazia, ou que era romano. Indicava para Roma, eles iam lá e queimavam. Né? Inclusive, tem uma rebelião que o Herodes entra para debelar, dizendo os comentaristas, por eles ter derrubado uma águia que eles colocaram lá, aquela águia dos romanos. E aí, esses zelotes foram lá e quebraram, arrebentaram com isso. Então, algumas coisas eram cuidados, zelo. Eles não aceitavam que ninguém governasse sobre Israel, a não ser Deus. Como nós estamos precisando assim, desse sentido, da gente entender que Deus que é o governador, que Deus que é o dono da nossa alma, do nosso coração, que todas as coisas estão subjugadas, debaixo da vontade de Deus. Acima da vontade humana, existe a vontade de Deus, que é soberana. Deus dá um limite para o homem ir, e o homem vai até um certo limite. Quando chega naquele limite, Deus puxa, Deus troca o rei, Deus troca o governo, Deus faz o que Ele quer, louvado seja o nome do Senhor. Então, os zelotes, eles estavam esperando o Messias. Há quem diga também que eles esperavam era dois. Na verdade, é os essênios, né? Eles esperavam um que fosse libertador, guerreiro, e ele esperava um que fosse sacerdote. Inclusive, eles esperavam, os essênios, voltando aos essênios, que o Messias viesse deles, que era o povo que estava enclausurado, recluso, saíram da cidade, estão morando em situações difíceis, né? Situação no deserto, para poder se afastar de todo tipo de contaminação humana. Mas Jesus veio lá de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Veio Jesus, o Senhor, o Salvador, o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Embora saibamos que Ele é oriundo de Belém, nasceu em Belém de Judá. Então, ele era um homem apaixonado por essa libertação, que não se preocupava com a própria vida, se preocupava com a libertação. Se tivesse que morrer para que a libertação ocorresse, eles dariam um passo, a própria morte, para que isso acontecesse. Inclusive, Joséfo fala que a destruição do templo foi acelerada por causa dos zelotes. Né? Lá no ano 70. Só para os irmãos terem ideia, na época de Jesus, o templo já estava praticamente reconstruído. O templo foi construído uma vez, depois ele foi reconstruído uma segunda vez, uma vez por Salomão, a segunda vez por Zorobabel, e a terceira vez ele teve uma ampliação, vários prédios ao lado, foram feita uma restauração do templo, que gastou 8 anos, e depois mais uns 40 anos para poder terminar o templo todo. Diz os historiadores que no ano 65, aproximadamente, foi que Herodes terminou toda a construção do templo. Não só o primeiro Herodes, todos os Herodes foram dando continuidade nessa restauração, porque era algo bom que trazia paz para a região, era o cuidado com o templo. Então, eles cuidavam do templo para que os judeus não se rebelassem contra eles, né? Contra os Herodes. E no ano 70 foi destruído o templo. Então, passou a ficar pedra sobre pedra. Até hoje, irmãos, se você for em Jerusalém, olhando ao redor de uma das muralhas, você vai encontrar pedras jogadas no chão. Elas foram atiradas de cima a baixo. Os escromos foram jogados abaixo. E do mesmo jeito que nessa lateral ficou, parece que ninguém mexeu. Até os dias de hoje está lá as pedras jogadas embaixo, para eles lembrarem da destruição, que o resto foi reconstruído, o resto foi usado para reconstrução.
Então, os zelotes, eles não eram a favor de pagar tributo para Roma, se rebelavam contra isso também, e o povo já estava cansado de pagar tributo, então eles conseguiam até simpatia de muita gente do povo para isso, né? Aqui está. Esse movimento se tornou um pouco mais discreto depois dessa destruição no ano 2 aí, em que o Judas, que fala no capítulo 5 de Atos, né, foi morto. Então, mais ou menos nessa época para cá, já que na época de Jesus, eles se tornaram mais disfarçados, planejavam mais as suas ações, eram atos de terrorismo mais programados aqui e ali, né, mais secreto o movimento, não era nada ostensivo. E foi, por isso, chamado um grupo secreto chamado de Sicari, que é esses homens da adaga. O que mais que a gente pode falar? Inclusive, esses homens não poderiam ser chamados de zelosos, porque às vezes zelote a gente tem a intenção de entender que eles eram zelosos, né? Então, o Joséfo fala que não tem nada a ver com zelo. Era mais no sentido mesmo de violência, no sentido mesmo de não aceitar o governo de outras pessoas aí, de outros governos, né? Vamos agora então para... Inclusive, quando Jesus fala, um de vós há de me trair, era até natural alguém pensar que fosse o Simão, o Zelote, e não Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote conseguia disfarçar bem as suas intenções, né? O que Simão era no início, ele mostrou, até Jesus o alcançar, e depois Jesus o transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O Simão, ele era zelote, e todo mundo sabia disso, não estava oculto, escondido. Amém? Então vamos agora para o Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é um dos 12. Foi escolhido por Jesus, sim ou não? Embora alguns apóstolos, como João e André, foram andando atrás de Jesus depois do batismo, e pergunta para Jesus, onde o Senhor mora? E Jesus fala, vem ver. Parece que inicia o relacionamento por André e João, e não por Jesus. Ainda assim, João e André foram chamados por Jesus. Foram chamados primeiro para a salvação. Depois foram chamados para fazer parte dos 12. Assim como Judas, o Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Jesus foi quem escolheu. Tem algumas pessoas que querem dizer sobre a escolha de Deus. Na verdade, não sobre a escolha de Deus, sobre a escolha dos reis de Israel. Aí alguns dizem assim, Saul foi escolhido pelos homens e Davi foi escolhido por Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus escolheu Saul e Deus escolheu Davi. Saul foi desprezado, perdeu o cargo, a sua descendência, porque ele escolheu desobedecer a Deus. O Samuel chama a atenção dele nessa hora. Poxa, você prefere isso? Deus se agrada mais que se obedeça do que em sacrifício. Então, o Saul teve escolhas, ações, que o levou a ser desprezado por Deus, porque ele escolheu fazer a vontade dele, não passar vergonha diante de homens, e não se importar com o que Deus tinha dito. Então, quando a gente se preocupa mais com o que os homens estão falando, do que com o que Deus fala, nós estamos tendenciosos ao fracasso. Vai ser um fracasso a nossa vida espiritual. Os pilares que nós estamos colocando na nossa vida espiritual vai ruir. É casa na areia. Não tem bom fundamento. Então, o Iscariotes é um dos 12. Ele foi escolhido por Jesus. Ah, mas como é que Jesus escolheu? Jesus não já sabia que ele ia trair? Irmãos,
Se a gente for para a onisciência de Deus, a gente sabe tudo o que ia acontecer. Inclusive, tem profecia falando que havia alguém que ia trair Jesus. Aquele que levantou o pé contra mim, vai dizer o salmista Davi, é aquele que come pão comigo, que vai para a casa de Deus comigo. Ele estava falando de Aitofel, um que era fiel a Davi, e quando o seu filho, Absalão, dominou o reino, tomou o reino dele, ele se uniu, traiu Davi, e deu um conselho para Davi, para Absalão: vamos agora atrás dele, me dá só alguns homens comigo, eu vou matar só um, eu vou matar só Davi, e todo o povo vai voltar para você. Eu vou atrás dele, vou alcançá-lo, ele vai estar fraco, vai estar cansado, nós vamos dar em cima dele e vamos matar ele. A mesma palavra que foi dita depois para Jesus. Os sacerdotes, profetizando, é necessário que um homem morra por todos, um só homem morra no lugar de todos. Então ele estava apontando, esse Aitofel estava prefigurando o Judas, o amigo do seio. Salmo 45 e 55, mais ou menos, é por aí, que são esses salmos que o salmista Davi vai falar nesse sentido da traição desse amigo, e está prefigurando, apontando para o futuro, como vários outros salmos de Davi que fala do Messias, Então, nós temos aí esse Judas Iscariotes. Ele foi escolhido por Jesus. Jesus não foi enganado. Nós vamos ver que Jesus sabia que ia ser traído e sabia por quem ele ia ser traído. Não tem nada muito assim significativo para falar dos Iscariotes. Até o nome dele, o significado é incerto. Vamos começar pelo significado dos Iscariotes. Então, qual é o significado? Vem de sicário, que tem a ver com o homem da adaga, que eu falei para os irmãos. O grupo mais violento dos zelotes. Era um grupo dentro dos zelotes. Então, enquanto Simão era zelote apenas, fazendo parte do grupo maior, se Iscariotes tiver a ver com sicário, que representa isso, ele fazia parte dos mais violentos. Mas isso também, irmãos, é complicado, porque tem muita coisa que a Bíblia não diz, e quando a Bíblia não diz, muita coisa é apenas especulação. São os comentaristas, os estudiosos que vão olhar também quais são os escritos de antigamente, que tinham escritos também, e o que eles falavam sobre isso, ou o próprio historiador da época, que um desses é o Flávio Joséfo. O que mais? Outro significado, que é o mais aceito, aí vai falar que é o falso, aquele que livra, o homem da cidade, alguns dos significados dessa palavra Iscariotes. E a interpretação mais antiga e mais aceita é que ele era de uma cidade chamada Quiriote, que poderia ficar em dois lugares. Tem duas possíveis localizações, região de Moabe e região da Judéia, ao sul da Judéia. Os comentaristas trabalham mais pelo lado de Moabe. Inclusive, o comentarista que diz isso, diz que Judas Iscariotes é o único que não é da Galileia. Porque todos eram da Galileia. Era de Cafarnaum, era de Caná da Galileia, das cidades ali que ficavam em volta do mar da Galileia, do mar de Tiberíades. A maioria é de lá. Inclusive, Jesus morou toda a sua infância, a maioria da sua infância, adolescência, juventude, lá em Nazaré, que é na Judéia, na Galileia. Amém? Então, pronto. Vamos para os textos que falam mais sobre o Judas.
Sobre o Simão não tem texto falando a não ser a localização do seu nome. E nós vimos que quem mais fala dos apóstolos é o apóstolo João. Quer conhecer os apóstolos? Leia o Evangelho de João. Se você ler os outros sinóticos, você vai ver mais atuação de Pedro, Tiago, né, André, João e esse Iscariotes, o Judas Iscariotes. Mas a maioria não vai estar sendo explicado, mais detalhes você vai encontrar, inclusive, sobre Mateus nós vimos que nem o livro de Mateus dá detalhes sobre Mateus, que é João que vai falar um pouquinho mais de Mateus. Então, João é o evangelho que foi o último a ser escrito, ele achou por bem deixar escrito um pouco mais sobre esses apóstolos. A gente vai começar com João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. É o primeiro versículo que faz referência, e depois a gente entende que está falando de uma pessoa específica aqui. De quem que está falando? Jesus está falando. Teve um momento que Jesus estava pregando e as pessoas começaram a abandonar. E Jesus, no versículo 67, fala assim: quereis vós também retirar-vos e ir embora? Então disse Jesus aos 12, né? Aí respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então Pedro reconhece que as palavras da vida eterna estão na boca de Jesus. E Jesus fala, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Então quem escolheu os 12? Jesus. E um de vós é um diabo. Jesus já sabia que ele seria traído, já sabia que Judas Iscariotes estava dando lugar para o diabo. Capítulo 12. Nós vamos ter mais uma história do versículo 1 até o versículo 9, mais ou menos, até o 10 aí, né? Até o 11, do 1 ao 11, falando aí sobre um jantar em Betânia, que houve uma unção. Mateus 26 e Marcos 14 não vai dizer o nome da pessoa que ungiu, mas já aqui no Evangelho de João ele diz que foi Maria, a irmã de Lázaro, que ungiu Jesus, né? Então a gente vê uma mulher que não se fala o nome nos outros, e aqui um pouco mais de detalhe, João explicando quem é essa mulher, que era a mulher prostituta mesmo e que foi liberta, e Jesus começou a frequentar a casa dela, de sua irmã e de Lázaro, e era amigo de Lázaro, tanto que quando Lázaro morreu, Jesus se entristeceu muito sobre a sua morte. Aqui tudo indica que Lázaro já tinha sido ressuscitado, tá bom? Versículo 4. Então essa mulher, Maria, entra, pega um vidro de nardo puro, derrama sobre o pé de Jesus e vai limpando os pés de Jesus, com esse unguento. E aí, os sacerdotes, os discípulos, né, estavam ali presentes, e o Judas Iscariotes, versículo 4, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Nos outros textos não há repreensão para Judas, a não ser Jesus dizendo, né, que os pobres sempre vocês vão ter. Essa mulher está me ungindo para a minha morte. Jesus vai falar isso. Mas
O João, ele fala aí, ora, versículo 6, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, Judas Iscariotes era um crente batizado nas águas? Sim ou não? Sim, irmãos. Era batizado nas águas. Todo seguidor de Jesus, de João Batista, era batizado nas águas. Então, tanto os seguidores de João Batista, depois Jesus continua o seu ministério do batismo, junto com João Batista, Jesus também está batizando, só que os seus discípulos. Então, essa questão do batismo foi algo que foi introduzido por João Batista, que veio dos essênios, essa questão de batizar, né, da lavagem pelas águas, da mudança da vida pela passagem das águas, como se as águas fossem capazes de purificar, e assim nós entendemos também, né? Não é a água que limpa, mas é o compromisso firmado diante da multidão, diante das pessoas que estão assistindo o batismo, que nós confessamos o nome de Cristo, e Cristo também vai confessar o nosso nome naquele grande dia. Então ele está dizendo assim, ele era ladrão, ele estava preocupado com dinheiro, 300 denários, podia ser vendido, ele já fez os cálculos, podia ser vendido por 300 denários, o salário de um ano. Quando ele rouba, quer dizer, quando ele vende Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, cada moeda é um estéter. A gente tira daquela história que fala sobre o imposto. As pessoas perguntando para Pedro, por que o seu mestre não paga o imposto? Aí Jesus fala para Pedro, Pedro, vai pescar, o primeiro peixe que tu pegar, mata ele, corta ele, tira um estéter, uma moeda que vai estar na sua boca, e a moeda você vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Então aquela moeda, ela valia 4 dracmas. O imposto era 2 dracmas. Então, um estéter valia 4 dracmas. Dava para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. A moeda de ouro, de prata, ela valia 4 dracmas. Então, poderia ser um estéter. Se não fosse vindo do templo, porque o templo trocava todas as moedas, fazia câmbio para ganhar dinheiro. Aqueles negócios lá de vender que Jesus reprovou, não era só a venda de animal para o sacrifício, não. Tinha toda a taxa de câmbio, os cambistas lá. A Bíblia vai dizer, os cambistas, que é o que ficava trocando moedas. Os pessoal vinham de tudo quanto é região do mundo, chegava lá com a moeda deles, e eles faziam a troca e ganhavam dinheiro em cima da troca da moeda. Para ser apenas o dinheiro do templo. Aceitavam só o dinheiro que era usado ali, o ciclo, né? Que era usado ali no templo. Amém? Então, só para os irmãos entenderem. 4 dracmas, que é a mesma coisa de denário. Então, 4 denários cada moeda, multiplicado por 4, 30, dá 120. O Judas só queria o dinheiro. Vendeu Jesus por 120 denários, que era 30 moedas de prata. Na verdade, ele queria os 300 denários dentro da bolsa para roubar a parte dele. E a parte que ele achou justa foi 30 moedas, 120 denários. Quase a metade ele botou no bolso, né? Então, é complicado também essa situação aí do nosso amigo Judas Iscariotes. Bom, qual é o outro texto que fala dele? Capítulo 13. Versículo 10. Jesus está lá no cenáculo. Jesus vai fazer a primeira ceia, instituir a ceia que nós participamos uma vez mensal aqui na nossa igreja, o costume da Assembleia de Deus, participar da ceia uma vez ao mês. Então, Jesus ia instituir a ceia. Para nós cristãos, é aqui que ele institui a ceia, né? A ceia do Senhor. Então,
ele pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E quando chega a vez de Pedro, Pedro fala para ele assim: opa, o meu pé não. O senhor não vai lavar meu pé. Jesus fala: se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Então lava a cabeça, lava a mão, lava tudo. 8 ou 80, né? Os extremos de Pedro. Pedro é uma pessoa, uma característica também impressionante, né? De alguém que ora, parece que não está dando nada por ele. Daqui a pouco ele vem com uma declaração que mostra que ele é crente, que ele é transformado pelo poder de Deus. Depois ele mostra a fraqueza, mostra que caiu da fé, e depois ele se reconcilia de novo. E o Senhor é poderoso para perdoar as nossas fraquezas, perdoar os nossos momentos de dificuldade e nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor, como fez a Pedro. Então nós temos aqui o versículo 10 dizendo assim: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por que não todos? Versículo 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Sabia ou não? Sabia o nome. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes? Sim ou não? Lavou os pés de Judas Iscariotes. Jesus, ele diz o seguinte, a Bíblia fala sobre Jesus, que ele amou os seus até o fim. Até a hora que Judas beijou ele falou com Judas: amigo, a que vieste? Ele não chamou ele de infeliz, ô seu infeliz. Ele não praguejou. Ele falou: para que eu fui te chamar para ser apóstolo? Não. Ele vira para ele e fala: amigo, a que vieste? E Judas vai lá e beija ele. E ele trai Jesus com um beijo. Que coisa difícil. É o versículo 27, mais ou menos isso. Jesus, não. Aqui continua na história, né? Jesus respondeu: aquele a quem eu der o bocado molhado. Nós vimos que João é o apóstolo amado e Pedro faz sinal para João, que está no peito de Jesus, e fala: pergunta quem é que vai trair ele aí. Porque estavam todos os apóstolos preocupados. Quem? Eu? Por acaso sou eu, Jesus? Por acaso sou eu, Jesus? Todos os apóstolos iam repetindo, inclusive Judas Iscariote vira para Jesus e fala: por acaso sou eu, Jesus? Irmãos, eu escrevi aqui que Judas é o apóstolo dissimulado. Ele já tinha cara de pau, já estava bem inteirado do que ele queria fazer, decidido o que queria fazer. A pessoa, quando fica hipócrita, você pode falar, entra no ouvido e sai no outro. Tem crente que a gente fala, nada muda, não muda, entra pastor, sai pastor, ele continua com aquela vida mirrada, aquela vida insignificante na presença de Deus, dentro da igreja. Não é cargo, não. Eu não estou falando de cargo, é de valores, é de transformação, é de mudança de vida. Não há mudança, não há transformação nessa pessoa. Judas Iscariotes teve 3 anos com Cristo. Ele ouviu, ele viu coisas que nós nunca seremos capazes de imaginar por completo o que ele viu e ouviu. Às vezes a gente quer falar de alguém que desiste, alguém que cai pelo caminho. A gente quer ficar apontando o dedo. Mas Judas Iscariotes, ele andou durante os 3 anos. Lá no capítulo 6, muitos abandonaram. Judas Iscariotes não abandonou, continuou com os 12, seguindo a Cristo. Mas ele não permitia com que a palavra de Deus o transformasse. Ele jamais amou Jesus. Porque quando alguém ama verdadeiramente, tudo muda.
Se eu amo, eu obedeço. Se eu amo, eu entendo que tudo que estão falando para mim é atitude de amor. Judas, ele fez a escolha dele. Judas, não era fatalidade dele trair, não. Ainda que fosse, não era fatalidade ele se perder. O que fez Judas Iscariote se perder foi o suicídio. Porque aqueles que suicidam não têm salvação pela palavra. Há uma linha nova aí, alguém querendo dizer que o que suicida é porque ele estava fora de si e está tudo bem. É mentira. Mentira de Satanás. Saul se suicidou, não tem salvação. Judas se suicidou, não tem salvação. O diabo queria que Jesus se suicidasse. Vocês acham que o diabo estava querendo o bem de Jesus? Pula daqui, que Deus vai dar ordem aos seus anjos, não vai deixar você morrer. Ele queria que Jesus se matasse, que Jesus se suicidasse. Então, a ruína de Judas não foi as fraquezas, mas foi o suicídio, porque teve jeito para Pedro. Quando Jesus volta da ressurreição, a primeira coisa que ele quer é reconstituir Pedro. Ele aparece numa pescaria onde eles foram pescar, os discípulos desconsolados. Foram pescar, estavam lá pescando. Jesus aparece, lança a rede do outro lado do barco. Eles lançam, o milagre se repete. Eles olham e falam, é Jesus. Quando eles chegam na praia, eles veem que é Jesus que está ali. Jesus já está com pão, com peixe, no fogo. E Jesus reconstitui a fé de Pedro. Pedro estava arrasado. Pedro não queria mais saber da obra de Deus. Mas Pedro se voltou para Jesus, porque Jesus dá oportunidade para todos aqueles que caem. Jesus dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Vamos apegar com essa chance e vamos mudar de vida. O problema de Judas Iscariote é que ele ouviu o sermão, mas só pensava na libertação do reino. Eu vou ser príncipe. Jesus é o rei, eu vou ser príncipe. Jesus vai governar Israel, eu vou pegar a administração de alguma coisa por aqui. Oba, vai acontecer. O Judas estava olhando o material, o mundo material. Mas os outros 11, embora a gente vê Tiago e João, porque a gente quer criticar apenas Judas, né? Mas a gente vê Tiago e João. Só que depois Tiago e João se arrependem, entendem que Jesus chama a atenção deles. Judas foi chamado a atenção várias vezes. O pobre você tem sempre com vocês, eu não. Ei, um de vós vai me trair. Cuidado. Aquele que eu molhar o pão. Nem todos estão limpos. Aí eles, eu. Até o Judas falou isso. Aquele que eu der um bocado de pão. Diz a palavra que Jesus dá o pão para Judas. E diz que naquele momento o diabo entrou em Judas. Até então o diabo não estava em Judas. Mas antes do suicídio, antes dele ir vender Jesus, antes dele trair Jesus, a Bíblia diz, e o diabo entrou em Judas. Então o problema de Judas é dar lugar ao diabo. E o diabo faz a pessoa de cavalo e depois destrói a pessoa. O diabo pode até dar fama, dinheiro, mas o preço que ele cobra é a eternidade. Eu prefiro não ter esse ouro, essa prata, mas ter a presença de Deus na minha vida. A minha esposa cantou um hino domingo aqui, passado, retrasado, falando um pouquinho sobre isso, que eu gosto muito desse hino. Falando sobre que não quer ouro, que não quer prata, que não quer nada disso, se perder tudo isso não tem problema, ele só não quer perder a presença de Deus. Tem dia que eu ouço esse hino e eu começo a chorar, de entender a importância da presença de Deus na nossa vida.
É a presença de Deus que te faz melhor, é a presença de Deus que não te deixa fazer besteira, é a presença de Deus que te coloca no prumo, é a presença de Deus na tua vida que te fortalece, que te enche de ânimo. O ânimo vem dele, vem da presença desse Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Alan, por favor. Às vezes a gente fica perguntando, onde está Deus? Como é que Deus escolheu? Jesus escolheu Judas. E às vezes a gente quer colocar a culpa em Jesus, colocar a culpa em Deus. Cuidado, crente, porque tem crente usando o mesmo argumento do mundo. No mundo, o ateu, ele quer culpar Jesus, quer culpar o Deus que fez o mundo. Foi Deus que fez Judas assim. Não. Judas teve todas as oportunidades para se arrepender. Foi chamada a atenção vários momentos da sua vida para que ele voltasse. É igual Caim. Deus fala com Caim. Caim e Abel, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Às vezes os pais ficam perguntando, como é que foi que aconteceu isso? Eu criei tudo na casa do Senhor e agora aconteceu isso. Às vezes a gente fica se perguntando. Foi uma coisa que eu li nos comentários também sobre isso. Então, Caim estava lá, Abel estava lá, o mesmo pai, a mesma mãe. Um deu lugar para o diabo e fez coisa errada, e o outro deu lugar a Deus e a sua oferta foi aceita. Ele chegou na presença do Senhor, o seu sangue clamava a Deus, e Deus o ouviu. Se eu der lugar ao diabo, meu irmão, eu vou fazer as práticas da carne, da prostituição, eu vou andar fazendo as coisas erradas. Agora, se eu der lugar ao Espírito, aí Deus vai fazer a transformação completa na minha vida. O caráter, eu vou ter o caráter de Cristo, as qualidades de Cristo, porque o Espírito Santo vai trazer do Pai Celestial todos os dons do Pai da Luz, e vai descer e colocar sobre as nossas vidas. Ele pode trazer os dons espirituais para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Judas foi amado por Jesus. Jesus amou os seus até o fim. Até quando não tinha mais jeito. Até quando ele morreu. Judas foi amado até a hora que morreu. Até a hora que cometeu suicídio. Até a hora que ele subiu e colocou a corda no pescoço. Ele foi amado por Jesus. Mas ele optou em dar lugar ao diabo. Quem dá lugar ao diabo vai ser usado pelo diabo para fazer as coisas. O resultado não é bom. Judas gozava de confiança de Jesus, sim ou não? Jesus mostrava para ele que confiava nele, sim ou não? Ele era tesoureiro. E Jesus sabia que ele era ladrão? Sabia que ele era ladrão. Mas mesmo assim não recriminou, tentou que a palavra viesse transformá-lo. Irmãos, se eu e você abrirmos o coração para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai nos transformar. Eu vou fazer a leitura só do que eu escrevi e encerrar. Judas, o traidor. Judas Iscariotes, o discípulo dissimulado. Que tristeza. Acredito que a maioria de nós, gostaríamos de estar no lugar dele. Ter a alegria de poder ver o que Judas viu e ouvir o que Judas ouviu. Embora Judas foi amado, mesmo assim traiu. Foi advertido, mas não mudou. Foi um aluno presente, mas o seu coração estava distante. Não adianta eu vir para a igreja, andar com a Bíblia na mão, ter carteirinha de membro da igreja, ser dizimista da igreja, e não permitir com que essa palavra entre no meu coração e me transforme. Não adianta eu ocupar cargo na igreja, e por dentro eu ser um sepulcro caiado. Por fora está bonito e dentro está cheio de ossos, de imundícia. Eu vou para o inferno. Não interessa se eu sou pastor da igreja. Se dentro do meu interior estiver só imundícia, se eu der lugar para o diabo,
o meu lugar não é a presença de Deus. Mas se, apesar dos meus erros, apesar das minhas dificuldades, das nossas dificuldades, nós recorremos a Ele, que é o nosso advogado, que intercede por nós, Ele é fiel e justo, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Não há pecado que Jesus não perdoe. Mas, pastor, um deles tinha que trair. Sim, mas Judas não precisava se matar. Traiu por erro, por fraqueza, assim como Pedro traiu por fraqueza. Ou você acha que negar não foi traição? Negar foi amizade. Judas traiu Jesus e Pedro também traiu. Mas a diferença é que Judas, ele vendeu Jesus e o outro não vendeu. Então usa que ele devolveu as moedas lá. Fala que o remorso dele foi arrependimento. Judas teve remorso, não arrependimento. Remorso não traz perdão, não traz quebrantamento. Remorso é uma tristeza porque a pessoa fez algo e se sentiu mal com aquilo que fez. É só um peso. E tem muita gente que cauteriza a consciência e não sente mais nem esse peso. Faz o mal e lambe os lábios, esfrega as mãos para fazer o mal, como diz Provérbios. Ele mostrou remorso, não arrependimento. Escolheu não ouvir, diferente dos outros 11, que apesar de todas as dificuldades que tiveram, foram transformados. Mas ele não permitiu com que a palavra do Mestre entrasse no seu coração e o transformasse. Quantos ouvem a palavra de Deus e não são convertidos? Quantos estão dentro da igreja, mas suas ações denunciam o quanto estão longe de Deus? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus fala, Mateus 15, versículo 8, citando lá, profeta. Mas ainda hoje, somos todos alvos do amor de Deus, mas ainda hoje, muitos se mostram mais interessados em buscar bens materiais do que o privilégio da salvação de Deus. Salmo 95, o salmista fala assim: ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Abre o coração para que haja mudança e transformação, porque se eu não abrir o coração, não ocorre a transformação, e o meu caminho é o mesmo de Judas Iscariotes. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Louvemos.